A mensagem do profeta, do médium ou do vidente é endereçada à essência que adormece no centro consciencial do ser manifestado, seja qual for o seu grau de evolução aparente. Funciona como toques energéticos capazes de provocar pequenas reações, e sejam elas conscientizadas ou não, gravam-se na contextura profunda do ser vivente, como pequenos reforços vibratórios, capazes de futuramente influir na eclosão do potencial ignorado em repouso no recesso profundo do ser. Agora, de Leon Denis, A Vontade e os Fluidos, está no livro Depois da Morte. A vontade, exercendo-se fluidicamente, desafia toda vigilância e todas as opressões. Opera na sombra e no silêncio. Franqueia todos os obstáculos. Penetra todos os meios. Mas, para que produza efeitos totais, é mister uma ação enérgica, poderosos impulsos, uma paciência que não esmoreça. Assim como uma gota d'água cava lentamente a mais dura pedra, assim também um pensamento incessante e generoso acaba por insinuar no espírito mais refratário. Pode-se mesmo, por um impulso regular e perseverante da vontade, agir à distância sobre os incrédulos, sobre os céticos e sobre os maus, abalar a sua obstinação, atenuar seu ódio, fazer penetrar um raio de verdade no entendimento dos mais hostis. Eis aí uma forma ignorada da sugestão mental, dessa potência invisível de que se servem à torta direita, mas que, utilizada no sentido do bem, transformaria o estado moral das sociedades. Tudo bem com vocês? Estão presentes? Ou só o corpo? Porque lá para as nossas bandas tem uma espécie, que eu não sei se aqui está em extinção, que é chamado de espíritas girafas. Aqui tem. É aqueles que ficam com o corpo dentro do centro espírita e a cabeça em algum outro lugar. Então apertem os cintos, respirem fundo. O piloto não sumiu, está mais consciente do que antes. E vamos fazer uma espécie de retrospectiva desde o primeiro tema. Todos os poderes da alma resumem-se em 3 palavras: querer, saber, amar. E Leon Denis narra que, além de aprender o que é a vontade, discipliná-la e aprender a conduzi-la, ele narra que, com a vontade convenientemente dirigida, nós podemos vencer todos os obstáculos, a doença e a morte. Se assim não fosse, eu não estaria aqui, porque eu venci a morte, porque eu só tinha 2 meses de vida. E a maior mensagem de Jesus para mim é quando ele matou a morte. Para mim, pode esquecer o resto, ele matou a morte. E o resto é só ler no comportamento dele que dá certinho se fizermos o que ele fez. Então, se eu tenho a vontade como a gerente de minha mente, ela que já subiu, ela pode descer e transformar-se em pensamentos, em ideias, em palavras, em ação. Porque foi Jesus que disse-nos: só desce quem subiu. E quando essa vontade, que representa a onipotência de nossa consciência, quando atinge o plano mental,
ela se transforma em pensamentos, em sentimentos, que vai configurar-se em leis, que nós chamamos de hormônios. E aí perturbam o nosso corpo de tal modo que a partir de certa idade programado, porque na natureza não existe isso, aí nós vamos necessitar de agentes químicos para equilibrar o nosso corpo. Não consigo digerir essa situação. Alguém consegue? O energismo do meu corpo se renova totalmente em alguns dias. E para criar um órgão novo, basta a mentalização. Eu entrei nessa, a minha tireoide, paratireoide, chegou ao desequilíbrio, o hormônio correto é de 1 a 5, ele estava com 44. E como está ligado à fala, que está ligado ao meu centro laríngeo, que está ligado ao meu sistema respiratório, tudo que acontece no meu sistema respiratório, com a minha garganta, com a minha fala, desequilibra as minhas glândulas, educando a fala, respeitando a vida, cuidando destas personagens que compõem esses setores. O hormônio baixou para 27, para 21, para 18, para 15, para 12, aparentemente empacou. Um amigo muito querido, Dr. Jonas Moura, que trata a causa e não o efeito, usa toda uma parafernália para ajudar o ser humano e não tratar a doença, ele trata o ser. Ele falou, esse hormônio é manipulado, ele é quase natural. Tome. E por respeito a ele, tomei alguns dias, baixou para 1. Estava indo para baixo de 1, estava indo muito rápido. Aí está certo, só que esse foi importado, não é o que eu criei. E deixei de lado, e o último exame deu abaixo de 5. E eu vou ficar com esse hormônio entre 1 e 2, que é o ideal. Porque eu posso criar um órgão novo com a mentalização. Eu acredito nisso e estamos fazendo. Então, chegam a certa idade, fala que as mulheres entram na menopausa ou os homens na andropausa, que certos hormônios já não são mais fabricados. Então, André Luiz mentiu para nós. Chico Xavier é outro mentiroso também, porque psicografou André Luiz. Está em Evolução em Dois Mundos que todos os hormônios são criados pelos pensamentos e pelos sentimentos. E assim como várias jovens senhoras, com aquele calorão absurdo, com aquele frio extremo, por que você não conversa com suas glândulas? Mas extirparam os meus ovários. Mas a matriz não foi extirpada, está no seu perispírito. Se tem mães que criam trompas e até ovários novos, por que você não pode recriá-los? Mesmo que as glândulas foram extirpadas no físico, por que não podemos criá-las outra vez? Se a matriz está no perispírito, se eu sei como fazer. Então, se eu posso reconstruir um tecido, se eu posso reconstruir qualquer realidade biológica, como tem N seres, a começar por mães e pais que não engravidavam, e hoje conta-se 58 crianças que chegaram de mães que pela medicina acadêmica não teriam a menor chance de conceber. Como o caso da menina Karina em Araçatuba, quando ela concebia, quando havia concepção, o corpo entendia que era uma doença e expulsava, pôs 5 abortos. Dialogando com ela, explicando como fazer, hoje o João Vitor já está com seus 6 aninhos. Ou a menina Daniela, a menina Andréia, ainda de Araçatuba, com o útero repleto de miomas, com a cirurgia agendada para a semana que vem, por exemplo, mas quase enlouquecida por desejar conceber pelo menos um filho.
pedimos que não era tão urgente a cirurgia, porque não suspender e esperar um pouquinho. Na semana seguinte ela estava grávida da Heloísa, que já passou dos 6 aninhos, um pouquinho mais, indo para os 7. E hoje é campeã brasileira de karatê. Só que quem fazia karatê era eu. Eu é que fazia artes marciais. Como que eu estou no universo dela? Consegue me explicar? E tem uma segunda, que também foi por nosso intermédio, que está indo por mesmo caminho, querendo fazer artes marciais. É a questão do passe que havia falado? Exato, que você transfere parte da sua alma para outra alma, é uma transfusão de alma o passe. Então nós não somos contra nada e o Espiritismo não é contra nada, nós somos a favor da libertação do ser, que é para isso que o Espiritismo veio. Tanto que Kardec, num dado momento, narra: o Espiritismo tem a função de estudar, comentar os ensinos de Jesus sob diferentes formas, para que, sendo ele universal, qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tendo ou não a crença, poderia receber esses ensinos, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. E a doutrina dos Espíritos é para nos levarmos ao encontro do Cristo que existe em nós. E segundo Kardec, uma vez encontrando-o, não precisamos mais de doutrina, precisamos do Cristo. E como vocês vão ver na leitura, o que nós pensamos, o que nós concebemos até agora a respeito dele, conforme o nosso irmão Melquides leu para vocês. Amanhã eu posso acrescentar mais um ponto no meu conto, mas até agora, por enquanto, no primeiro livro nós colocamos também alguma coisa. Eu vou começar pelo primeiro, na página 30, quem estiver com ele nas mãos. O conhecimento é a base que faculta a aquisição da experiência. A experiência é vida atuando em todas as dimensões. E a vida é a ciência que fecunda o discernimento por meio da razão. A razão é a arte que busca, estuda e manifesta a beleza eterna pelos caminhos da intuição. A intuição, que é a mediunidade que nós estamos falando, a mediunidade do futuro. A intuição é a transformação do ser em evangelho vivo. É a total entrega ante a certeza de que o Cristo é a essência que nutre e norteia a consciência. Só vive com sabedoria aquele que se torna o evangelho vivo, impulsionado pela luz crística que exemplifica e permeia, ilumina e direciona a conduta do ser em ascensão. Assim colocamos no primeiro livro. E pondo mais um ponto no conto, ficou assim no segundo. Aí baseado nesses, imagina no terceiro como será. Jesus é a maior expressão espiritual do Cristo de Deus para a humanidade terrena. Fascículo de luz personificado, cuja fonte é o governador supremo desta escola de luz, deste lar de esperanças, deste hospital de almas. Ele é o pão da vida, a força que gera e alimenta. É o Evangelho vivo, a lei que ilumina e direciona a consciência germinal dos terrícolas em ascensão. Por intermédio dele, de sua consciência e de seus veículos de expressão, a força soberana reina
com toda a sua magnificência, onipotência, onipresença, onisciência, gerando, nutrindo e norteando o destino de todas as frequências de vida na escola planetária. Isto é o que podemos conceber até o momento, por tratar-se apenas de um fragmento da consciência crística universal, à base de coesão e de sustentação do universo, em que ora mourejamos dos infra-reinos aos mais elevados astros. Vou ler um trechinho, para quem tem um livro, você vai na contracapa, vira uma página que está antes da contracapa, aí lê uma pequena síntese. Nesta página bonitona aqui, ó. Respira fundo. Somos partes indissociáveis da imperfeição finita na perfeição absoluta. A fatalidade da imperfectibilidade é ser tão perfeita quanto a proporcionalidade lhe permitir. Entendeu? É Leon Denis. Então nós somos partes indissociáveis. Não tem como dissociar da imperfeição finita, porque daqui a pouco não seremos mais imperfeitos como somos agora. Só que estamos na perfeição absoluta. Então deu para conceber, somos partes indissociáveis da perfeição absoluta, só que estamos ainda na perfeição finita, aquilo na imperfeição finita. E a fatalidade, todos nós chegaremos lá. Fatalidade é aquilo que não escaparemos. A fatalidade da imperfectibilidade ou da nossa imperfeição é sermos tão perfeitos como a nossa proporcionalidade nos permitir, porque nunca seremos iguais a Deus. Se imaginarmos ser um Cristo como governador supremo do planeta Terra, como ele afirmou que podemos fazer coisas maiores, ele já está governando um quarto da galáxia. Quando chegarmos a ser uma consciência condutora de um planeta, com certeza ele já vai estar conduzindo o universo. Então vai ser meio complexo chegar no mesmo, porque nós vamos passar pelas mesmas lições que ele passou, e para viajar das moléculas de fósforo até a totalidade do corpo humano, passou-se 3 bilhões e 800 milhões de anos, segundo Joana de Ângeles, na obra Encontro com a Paz e a Saúde. Mas André Luiz e Chico Xavier não afirmou em Evolução em Dois Mundos que levou 1 bilhão e 500 milhões de anos, não dos átomos de fósforo, do átomo primitivo do espírito na origem até o homem, que Joana de Ângeles fala que só o corpo físico tem quase 4 bilhões. André Luiz, na obra citada, o sistema nervoso humano começou nos crustáceos. Joana de Ângeles, em Iluminação Interior, o sistema nervoso humano começou na seiva das algas verdes, nos leitos oceânicos. Só aumentou um ponto no conto. Ou não era bem assim. Para não desanimá-los, falamos que foi 1 bilhão e 500 milhões. Mas na realidade é um pouquinho mais. Alguém já estudou a grande síntese com Pietro Baldi? Ele faz um circuito, né? Como se dissesse tudo. A hora que termina, não é bem assim. Agora a gente começa tudo de novo. A gente sobe só uma oitavazinha e faz todo o caminho de novo e vai acrescentando um ponto no conto e a coisa vai ficando magnífica até o final. E nesta obra ele narra que destaca-se do nosso subconsciente pequenas almas para nos ajudar a governar os órgãos. Por que eu não convido essa moçada a fazer ou fabricar os hormônios? Se elas já governam os órgãos. As glândulas não são órgãos?
não são cópias dos nossos chakras no plano físico, com a capacidade de criar leis que gerenciam o corpo inteiro? Eu posso. O sistema parasimpático, né, está sobre a pele deles, né? Existe só um Sim. o autônomo parasimpático, o nosso próprio corpo, está sobre. Sim. Qual o seu nome? O José, seu xará. O sistema simpático, que deveria ser o direitinho, vai lá e bagunça tudo. Aí vem o parasimpático para corrigir tudo que ele fez e automatiza o negócio para ver se ele não bagunça de novo, já para deixar direitinho. Ele bagunça, vocês arrumam, até ele aprender a não bagunçar outra vez. Porque se entendemos que um pensamento encarna nele, porque ele cria a forma, e ele vai transportar uma encomenda que pode ser a paciência, a compaixão, a ternura, que por fim vai transformar-se em hormônios, como a endorfina, a noradrenalina, a adrenalina e vários outros hormônios. Uns aparentemente ferrenhos. A adrenalina é ruim? Depende. Se for para você fugir da onça que está correndo atrás de você, que venha a adrenalina. Ou para a própria onça para correr atrás da sua presa e pegar o seu almoço. Então, quando eu sei como funciona o meu organismo, eu me liberto. E a função da casa espírita, isso é Batuíra, está em nosso segundo livro, se quiser eu leio para vocês. Até quando vamos manter aprisionados os nossos irmãos na casa espírita? Sem pensar, sem estudar, sem reflexionar, sem se libertar-se da nossa dependência. A casa espírita é uma escola. E essa escola é para estudar a origem do espírito, a sua natureza, a sua destinação, ou seja, de onde ele veio, como ele se fez, como ele funciona, para onde ele irá, se ele se compreender e se dispor a modificar a si mesmo. Então, quando eu não sei criar a morfina orgânica, que esse automatismo sabe, porque às vezes eu bato o braço, a perna em algum lugar, daqui a pouco só aparece o hematoma e eu não vi onde bati, não doeu. Quem criou a morfina, o hormônio, o agente que foi lá e anestesiou os neurônios sensitivos, para que eles não fofocassem para os neurônios de associação, que eles não dessem a ordem para os neurônios motores, para tome cuidado, vai doer se você bater na quina da porta outra vez. Ou nunca aconteceu isso com vocês, só comigo? Da onde eu bati? Que hematoma é esse? Então nós temos um poder que desconhecemos, e a função da casa espírita, a pessoa chega toda estropiada, eu vou aliviar a sua dor. É para isso que existimos. Então nós vamos aliviar, mas depois nós vamos explicar o que é que foi feito. Agora, se ela não quiser saber, a função da casa espírita não é mantê-la na ignorância. Se ela não quer assumir a responsabilidade de conduzir a própria vida, como fazia o meu irmão, como dono de restaurante, não sei se o Wellington faz isso lá na churrascaria. A pessoa pediu o alimento, ele dava a primeira vez, a segunda, a terceira, ele falou, vai bater em outra porta. Na primeira ele já oferecia trabalho para a pessoa, e ele resgatou vários. Ele dava roupa, tinha um quartinho no fundo, um apartamento, dava banho, dava roupa, fazia o cabelo, a barba, deixava a pessoa, dava o trabalho, preparava, ele saía um profissional, e muitos voltavam para a mesma vida, porque não queria responsabilidade. E outros nem queriam, porque quando ele ofertava no primeiro dia, falou, amanhã você pode voltar, mas não dava a terceira marmita.
Nunca fez isso. E se a pessoa insistisse, eu não queira me ver nervoso. Entendeu? E ele testava os amigos também. Às vezes à madrugada ele chegava para o José, falava: José, os dois Josés aqui, acabei de fazer um banquete aqui para nós. Chegava lá, era sopa de pé de galinha. Para quem sabe o poder do colágeno, encarava, mas se não fosse amigos de fato, você está brincando comigo, está gozando com a minha cara, e perdia os amigos. Ele testava. Ou às vezes mandava para a casa dos Josés uma marmita cheia daquelas espinhas do peixe, não fica só... Estou mandando uma encomenda e algo belíssimo que eu fiz. Se a pessoa se zangasse, ele sabia que não era amigo. Assim ele testava os amigos, e ficou pouquíssimos até a sua partida. Um método dele era bem interessante. Está mais ou menos claro? Então, temos esse poder. Agora, se nós não queremos acioná-lo, porque veja só uma das medicações que eu tomei: 6 doses de Depaquene por dia. Eu não sabia que eles destruíam o fígado. Dilatava os vasos capilares do meu cérebro, para que a circulação, ante as cicatrizações de pequenas estruturas cancerosas, que insistiram em falar que eram ovos de solitária, nunca achou a solitária, e nem de onde veio, mas os espíritos disseram que eram estruturas cancerígenas, e Ramatiz mostra isso, e às vezes curamos do câncer sem perceber, e só fica o rastro, só fica o pequeno ponto. E essa medicação, quando eu percebi, o meu fígado já estava comprometido e a vesícula totalmente petrificada. Ela virou um maracujá enrugado, toda infeccionada. Com a mentalização, reconstruímos o fígado, desinfeccionamos a vesícula, fracionamos os cálculos, expelimos mais de 80%. Tem uns subversivos que insistem, mas o final da construção do segundo livro, a cólica foi tamanha que eu vomitei de dor, porque quando começou a confecção, foi agressões e ataques de todos os lados, calúnias, difamação, tudo que vocês possam imaginar, até atingir o físico. E fomos, quando começou a diagramação lá na editora, e eu senti o baque aqui, tive a cólica, e a alma quase saiu do corpo, e eu vomitava de dor. E a diagramação não dava certo. Aparecia 30 páginas em negrito. Quando que estava em negrito, eram algumas linhas em alguns pontos. Aparecia um capítulo inteiro em itálico. Tudo que o diagramador fazia, parece que a coisa desmanchava. E como foi no primeiro livro, a pessoa foi diagramar, o computador queimou. Outra foi e ficou 3 dias entre a vida e a morte no hospital. Falaram que era dengue, mas eu sabia o que era e não era dengue. E assim que concluímos pessoalmente a diagramação, ajudando o diagramador, a segunda cólica. E agora eu não só vomitei de dor, agora eu implorei pelo analgésico, eu percebi que a pessoa pode morrer de dor. E aí já fiquei internado, porque agora a minha vida estava em risco, e eu já tinha afirmado que se colocasse a minha vida em risco, eu não teria outra maneira senão extirpar um órgão que não deveria ser extirpado, que é um dos mais essenciais do corpo. Mas cadê o médico que ia cirurgiar? Não veio me ver para falar o plano, porque tem um plano, como que ele vai fazer? Tem que me mostrar, tem que me convencer. Não veio. E chegou a hora da cirurgia, você precisa se vestir. Eu posso até me vestir, porque eu sou obediente, eu fui militar, já fiz artes marciais e sei o que é disciplina e o que é obediência.
mas se eu não ver o médico, se ele não me explicar alguma coisa, estou fora. E fui para a antessala da cirurgia. E ele veio e só disse essas palavras: disseram-me que você está meio confuso, está em dúvida. Resolva-se, porque tem muita gente na fila. E virou as costas e foi embora. Aí eu ouvi aquela vozinha da mediunidade, do futuro, a intuição dentro da minha cabeça: o que você escreveu serve para todo mundo, menos para você, não é? Vá para casa agora. Saí do centro cirúrgico, lá da antessala, vesti a minha roupa e fui embora. Me dei alta. Pedi para o meu amigo que tinha me internado: eu já estou de alta, agora falta só você assinar. E sarou. Assim que eu tomei a decisão, nunca mais senti dor. Era um câncer e a estrutura kármica terminava o dia que terminasse o livro. E nunca mais. Agora eu posso comer de tudo, só que tenho que ter um cuidado para não comer demais. Mas posso comer até o torresminho quando vai nas Minas Gerais, lembra lá? Qualquer coisa, só que o mínimo. Passou da dose, não dói só a vesícula, dói tudo, até a alma. E por isso o último item do livro: eu sou o que penso e vivo o que falo. Porque de nada adianta eu orar por vocês e depois desmentir tudo que eu pedi na oração para vocês na minha conduta. Eu vou perturbar vocês com essa oração. Do que adianta eu aplicar um passe em vocês e depois na minha conduta eu desequilibrar vocês, porque eu estou conectado com vocês. Eu desmentir o que eu pedi para vocês na sala de passe, embora em muitas casas espíritas você não pode conversar com quem está recebendo o passe. Como não posso? Se os espíritos estão pedindo para alertar a criatura. Quem criou essa regra? Garanto que não foi Jesus, nem Kardec, nem ninguém, porque Jesus fala: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Agora, como que eu não posso falar se eu estou vendo e preciso orientar a pessoa ali, naquela hora? Deixa os demais sair, porque é para ela, não é para os outros. Fala: estão pedindo, ou eu estou sentindo alguma coisa, e é melhor você pensar a respeito. Não precisa acreditar, vai fazer um exame, vai fazer isso, como o nosso irmão benzedor. Cadê o nosso benzedor? Lá, está lá no fundo lá. Ele agora já não está mais consertando os outros, ele está apontando: vai consertar, já está mandando o povo para o médico. Agora fala para consertar a si mesmo, que nem precisa procurar um médico. Fala: conserta dentro que fora fica bem. Porque não adianta eu estudar e recitar belas leituras se eu não compreendi e não as coloquei na minha própria conduta. Agora, quando eu entender e estudar de fato Kardec, e estudar André Luiz, que ele começa nessa assistência, mas ele termina na obra Evolução em Dois Mundos, em Mecanismos da Mediunidade, falando que a cura está em você, e explica detalhadamente o mecanismo. Mas mesmo nas obras mais recuadas ele já vai mostrando. Ele começa um atendimento X com um André Luiz desequilibradinho, chegando no mundo espiritual, passando pelos umbrais da sua consciência, porque o umbral não é um lugar, ou é? Ele não veio visitar a família dele? Não quis matar o mocinho que estava lá? E na mesma hora ele não voltou para o umbral? Mas ele saiu do lugar? Mudou a frequência. Então é frequência, não é lugar. Então quando ele saiu daquela frequência, porque ele não acreditava em Deus, tudo que ele fazia era em nome da ciência. Porque André Luiz é um pseudônimo, o nome real é Carlos Chagas. Mas se falar que é Carlos Chagas que está psicografando, como fizeram com Humberto de Campos, a família vem querer os direitos autorais. Aí tem que mudar para Irmão X. Aí vem Miramês. Ou lá na Umbanda, Vovô Pedro.
Aí vem Ramatiz, mas lá na Umbanda, Pai Benedito. Aí vem para nós outros, Bezerra de Menezes, lá na Umbanda, Pai José. Aí muda seus nomes, mas os mesmos personagens, dependendo do que nós admitimos. E André Luiz, quando admitiu por tanta dor e tormento que Deus existia, que existia um arquiteto para tudo isso, ajoelhou e orou, e Clarence imediatamente apareceu ao seu lado. Por que demorou tanto? Como se falasse, eu não estou entendendo, eu sempre estive aqui. Porque Clarence é o eu superior de André Luiz. Veneranda é a sua consciência maior naquela dimensão. Porque a obra é um autorretrato ou uma autobiografia, se vocês estudarem e perceber. André Luiz morreu de quê? De 3 excessos: sexo, comida, álcool. E o fumo ainda. Como que eram aqueles médios na obra Missionários da Luz que ele fala? Tinha 3 desequilibradinhos lá: o que comia demais, o que bebia demais, o que usava sexo em demasia, e o tabagismo, porque ele morreu de insuficiência respiratória, que levou ele para a finalização. Então ele estava diante dele próprio. Se vocês observarem na obra, ele está falando dele mesmo. Nosso lar é a sua colônia. Lembra da área dos desequilibrados sexuais? Estava vendo ele mesmo. E pode olhar isso na obra. Então não se espantem quando ler os livros Despertar da Consciência de me ver nos livros. Eu sou os livros. Ou os livros sou eu. Se quiser entrar em conexão, use-os, rabisque-os. Eles gostam de ser rabiscados. Porque veja o livro do editor, o Alexandre Marques. Vocês já viram o livro dele? É tudo marcado. Você fala, mas não sobrou nada. Só muda que um lugar marca de mais amarelinho, outro lugar mais cor-de-rosa, outro lugar mais azul. Mas o livro está marcado quase de capa a capa. Porque pelas cores é o grau de importância que ele tem da mensagem. Por isso, o conhecimento que nós vamos adquirindo nos permite criar uma realidade nova, e baseado nesse conhecimento, quer seja os livros que têm o nome de Evangelho, mas que têm as lições que falam se eu não sei ainda que o Evangelho está em mim, uso a mensagem dos livros como se fossem receitas de bolo. Mas quando conseguir a experiência, faça como a minha mãe. Ela não usava receita, ela pegava um punhadinho disso, um punhadinho daquilo, pitadinha assim de sal com os 2 dedinhos, e saía rapidinho, como minha sogra também. Daqui a pouco saía o pão, saía a rosca, saía isso ou aquilo. E a receita? Não sei. Como uma moça chamada Gorete, lá de Franca, e tudo que eu prego quando eu vou lá nos seminários, ela desprega, porque eu falo que não precisa comer tanto, mas ela faz tanta guloseima que o pessoal excede e eu fico com cara de bobo. E ela sabe que também eu gosto de o bolo com queijo, coisa de mineiro. E ela inventou o bolo para mim. Mas eu peço a receita, ela não tem. Em vez de falar que você está vendo, eu faço o bolo com queijo. Mas sai, nasce. Por isso, os potenciais da alma, falamos, o amor é a alma da vida. Como essência, como substância, como matéria-prima, o amor gera a vida. Isso é Joana de Ângeles. O amor é o mais potente antídoto na cura de todas as doenças, porque ele gera a vida, ele nutre a vida, ele a organiza e a mantém em todas as suas expressões. E falei o que era o amor, como movimentá-lo. Uma coisa é o amor como potência, outra é o amar como um mecanismo de transformação. Depois, quem cura quem, sabemos que somos nós. E se eu sou o que penso e vivo o que falo,
Eu não preciso ficar olhando para os lados se alguém está me observando. Não há como eu entrar em contradição. Como um amigo disse, quando alguém falou de um amigo dele, falou: isso não pode ser verdade. Eu estive com ele tanto tempo, e às vezes várias horas por dia, às vezes semanas, quinzenas, às vezes quase 20 dias, e nunca percebi contradição entre o seu falar e o seu agir. Porque a pessoa entra em contradição se é falso. Não tem como não entrar. Agora, se eu procuro dividir com vocês aquilo que eu experimento em mim, e vocês me pegar fazendo diferente do que aquilo que eu falei para vocês, que crédito eu tenho? Como um amigo lá em Três Lagoas, um outro amigo dele, professor, e ele com vários problemas, inclusive era fumante, vai fazer palestra. Você é professor, você está estudando a doutrina, vai te ajudar. Porque o que eu falei para vocês, foi para vocês mesmo ou para mim? Qual o ouvido que está mais próximo? Tudo que eu falei é para mim. Como Joana de Anjos disse a Divaldo, eu mandei mais de 14.000 mensagens para você. Você publicou porque quis, porque ele reclamou que ela nunca mandou uma mensagem para ele. Eu mandei tudo na primeira pessoa, todas para você. E tudo que eu estou falando é para mim. Por esse motivo, não tem como esse professor que chegou o momento que ele cedeu e convidou os seus alunos para assistir a palestra. E foi falar exatamente do cigarro. E no outro dia os alunos pegam ele fumando na rua. O senhor fuma. Imagina a decepção dos alunos. E aí ele não podia mais fumar na rua. E aí ele foi fumar dentro do quintal de casa e o filho dele pegou: papai, o senhor fuma, porque até então o menino não sabia. Aí não podia mais fumar no quintal. Aí ele largou de fumar. Ou seja, ele precisou adequar a mensagem que ele pregava com a conduta dele. E isso mudou a vida dele. E nós precisamos nos esforçar para tal. Porque se uma frequência do nosso pensamento traz outras frequências dentro do mesmo porte, porque nós pensamos e atraímos espíritos que pensam como pensamos, conforme extrai André Luiz, Mecanismo da Mediunidade. Nós estamos conectados diretamente com todos os seres que pensam como pensamos. E Joana de Anjos complementa: com todos os seres que não pensam como pensamos também. Porque estamos no mesmo barco, somos um. Por isso a importância de termos coerência, conforme Satya Sai Baba, entre o pensar e o sentir, entre o sentir e o falar, entre o falar e o agir. E a síntese dele é esta: pensem na verdade, sintam o que estão pensando, falem o que estão sentindo e vivam o que estão falando. Porque se um destonar do outro, adoecemos. E eu penso uma coisa e sinto outra. Mas o pensamento é que qualifica e direciona, melhor, o sentimento é o que qualifica e direciona o pensamento. Aí falo outra coisa, a palavra é que transporta pensamento e sentimento numa direção qualquer. E depois faço outra coisa. A atitude é para confirmar o que foi falado, antes sentido e anteriormente pensado. Por isso, coordenar esse pensar com o sentir com o falar e falar com o agir, é essencial para o nosso processo de cura, paz e equilíbrio em nosso universo psicobiofísico, moral e espiritual. Somos a soma de todas as nossas vivências.
Ficou muito indigesto isso, e o que está encarnado para Joana de Ângeles é apenas a soma das experiências atuais. Trabalhando experiências de outras épocas, pode ser, mas ela fala que nós estamos aqui por 3 motivos: corrigir o que não deu certo, aperfeiçoar o que deu certo e adquirir novas experiências. E eu perguntei a ela, ou a esse espírito: é possível corrigir o que não deu certo sem novas experiências, sem novos saberes? Não. É possível aperfeiçoar o que se tem sem novos saberes, sem novas experiências? Não. Então estamos aqui para quê? Para adquirir novas experiências, para aprimorar o nosso patrimônio e, quiçá, iluminar o que está obscurecido ainda em nossa realidade. E além disso, essa síntese, e eu, com o que estou pensando no presente, eu reconstruo o meu passado e edifico o meu futuro, porque cada atitude no bem hoje corrige uma atitude desequilibrada de ontem. Ontem eu falei mal de você. Você percebeu lá quando a sua orelha esquentou? Que quando a orelha esquerda esquenta, estou fofocando maldosamente a seu respeito. Se for a direita, até diz que é coisa boazinha. Você lembra aquele dia que a sua orelha ficou meia... Aí eu estava fofocando de você. Então não fale o que não queira que aconteça, porque quando eu li isso em Kardec, eu quase desintegrei. Uma vez disparada a palavra, ninguém mais muda a direção. Você corre atrás do prejuízo. O pensamento dá para você arrepender, e o arrependimento pertence ao sentimento, e ele tem maior velocidade do que o pensamento. Ele chega antes no endereço e traz ele de volta. Mas um pensamento, se não fizermos isso, segundo Miramês, ele fere mais do que uma bala. Dependendo do pensamento, é melhor você dar um tiro na pessoa, fere menos, segundo o autor, do que o pensamento direcionado. Lá nas Minas Gerais, tinha um povo lá, Melquide, que segundo os meus pais, e meus pais não eram pescadores, então não dava para falar que isso era mentira, porque eles viram, e umas coisas estranhas aconteceu com eles próprios. Passava um porquinho assim, a pessoa tirava assim a mão, como se fosse um revólver, e atirava com a boca, e o porquinho caía durinho. E os meus pais passaram por isso. A pessoa foi em casa e viu a quantidade de galinhas, mais de 100, que era 116 na época. Ele quis comprá-las todas, não sei se por inveja, por ambição, o quê? Algumas eu posso até te doar, ou te vender, mas é o alimento dos meus filhos. No outro dia morreram todas, não ficou uma sequer. E viu os porquinhos cebados, vários, que mais de 20 porquinhos, parece que 23, não lembro direito. E ele quis comprar todos. E o meu pai falou a mesma coisa: eu posso até vender alguns, mas é para despesas. Tem outros agregados na fazenda, quando a gente mata, a gente divide para a nossa sustentação, para o nosso sustento. Morreram todos. E aquele ano nasceram 363 bezerros aleijados. Isso é o poder da palavra dissociada do equilíbrio, da harmonia, das leis de amor. Por isso, nem por brincadeira, segundo a Dona Diante, disse para um giló: eu odeio você, eu não gosto de você. Eu não sei o que me falta para te entender, para que tenhamos um bom relacionamento. Eu ainda não consigo trazer você para o meu universo, mas um dia eu chego lá. Mas você é gente boa, bonitão. Vou falar para o Chuchu,
Então, nem por brincadeira, nem para ti mesmo, nem para qualquer coisa, afirma: não gosta de fulano, não gosta, está detestando você mesmo. Porque são suas células que estão morrendo. São seus universos que estão desconfigurando. Vamos às perguntas. Quem está participando aqui conosco, né, no chat do YouTube, a Lourdes Pereira, Lemos, Nivaldo Caputo, Neuza Leal, lá de Guarulhos, São Paulo, Ana Zilda, né, gratidão a todos esses que estão participando conosco. Aí tem uma colocação aqui da Pamela Ulil. Pelo que foi lido, posso, através do exemplo, ajudar um familiar que desencarnou com câncer a não passar pela enfermidade ou passar com resiliência por esta etapa, numa próxima encarnação. É isto? É exatamente isso, Tony. Quando nós modificamos o nosso comportamento, nós auxiliamos todos os seres que estão diretamente conectados a nós e todos que não estão conectados diretamente a pensar a respeito daquilo que estamos fazendo por nós mesmos. Ou seja, a palavra convence, mas o exemplo transforma, ele arrasta. Então, por mais que a pessoa for embora, desencarnou pelo processo cancerígeno, talvez o corpo morreu e ela continua cancerosa, porque ela morreu odiando, morreu com dificuldade de relacionamento, não perdoando nem a si e às vezes nem outras pessoas. Então continua o coágulo enfermiço. E o nosso exemplo como familiares, parentes e amigos vai refletir nessa consciência onde ela estiver, levando as diretrizes, as forças e estímulos para que ela possa repensar e começar com o arrependimento, tomando consciência da situação e já voltando para a reparação sem precisar sofrer maiores desconfortos. Agradecer aqui ainda a participação do Anderson Guerra, tem a Lúcia Rodrigues Galdino, ou Luci. Ela está dizendo que também a neta dela de 9 anos, Gabriele, né? Ela adora lutar karatê. A Ivanaide Silva, né? Namastê, alma querida, está saudando você. A Silvia Helena e a Lúcia Rodrigues, ela fala assim também: no centro espírita eu não entro na sala de passes para receber passes. Então, enche os copinhos de água para as pessoas que estão recebendo passes. Vamos então dar mais um reforço no passe. E depois que auxiliamos a Gabriela a curar-se das amígdalas, porque curamos as nossas. Ninguém cura o outro, auxilia na cura do outro, se não curou a si mesmo. As nossas amígdalas viviam infeccionadas porque falávamos da vida alheia o tempo todo. Eu pensava que era o sol da minha casa ao supermercado, era 2 quadras. Eu saía no sol e voltava com a garganta infeccionada. Mas da minha casa até o supermercado eu falava de Deus de todo mundo. Daí percebi que era aquilo, eu mudei o comportamento, nunca mais doeu a garganta. E André Luiz fala que ninguém ensina caminhos que não haja percorrer. Então, quando dialogamos com as amígdalas dela e com a consciência dela, já tínhamos um comportamento X e nos esforçamos para mudar um tanto mais, para que as delas sarassem, porque ainda é uma criança, e até que ela tome consciência, não mais adoecesse. E curiosamente ela passou a gostar de karatê. Por que será? Ninguém na família luta karatê. No mínimo curioso, não é verdade?
o Wilson Schmidt, Wilson Luiz Messerschmidt, desejando e falando coisas boas para as pessoas com sentimento. Pode ajudar as pessoas? Aí ele reforça ainda, pensamentos curtos. Com certeza, Wilson, direto do Rio Grande do Sul. Quando nós pensamos, nós estamos enviando parte da nossa essência para o universo do outro, enriquecido pelo que sentimos e depois confirmado pelas nossas ações. Então, quando o nosso pensamento alinha-se com os nossos sentimentos e com essas palavras verbalizadas ou não, confirmadas em nossas ações, não existe limite. Vai do zero ao infinito, segundo Joana de Ângeles, a influência desse exemplo no pensar, sentir, falar e agir. Boa tarde a todos. Sebastião, quero fazer uma observação e uma pergunta, né? Primeira observação. No primeiro módulo do nosso estudo hoje, na parte da tarde, teve um momento, né? A atmosfera, a chuva, começou a chover bastante grosso, uma tempestade bastante firme. E eu percebi, devido à mediunidade, né, que acompanha a gente desde a infância, que o Senhor, mesmo conversando, mesmo falando, né, fazendo a preleção, solicitou e mentalizou os elementais, as energias que estão em torno de nós, para que diminuísse, né, o volume da chuva. E eu percebi isso e fiz uma espécie de teste, peço desculpa pelo teste, pela brincadeira, né? Solicitando aos elementais, contrabalançando o pedido que foi feito para que a chuva continuasse um pouquinho mais, porque a terra estava com sede, que precisaria chover um pouquinho mais. E o senhor ainda informou isso, né? Claro, para o pessoal que está assistindo, para que eles percebessem que realmente o que o senhor está trazendo para nós não é somente estudo teórico, é prática, né? E eu não sei se o pessoal percebeu, né? Aí o senhor disse, olha, quantos minutos vocês acham que a chuva vai permanecer? 5, outro 4, outro 3. E você falou o tempo. Só relembrando, né? 1 minuto. Né? E aí continuou, e o senhor continuou pedindo, continuou vibrando e conversando conosco. E eu contrabalanceei esse pedido, mentalizando que chovesse um pouquinho mais, porque a terra estava com sede e a gente teve uma seca muito severa na região. Então, e o senhor percebeu isso, né? E eu contrabalanceei justamente para comprovar realmente isso, se o senhor ia perceber, né? E por incrível que pareça, né? O senhor percebeu que passou o tempo que o senhor tinha solicitado e virou para nós e disse, vocês não vibrem na chuva. Não concentrem na chuva. Não foi isso que ele falou? E aí eu falei, de fato, o Sebastião está comprovando aquilo que ele está demonstrando para nós nas obras, né? Mas fora essa observação, para que a gente entenda realmente, né, o que está acontecendo, entenda realmente que, na prática, o que nós somos, coisas que a gente nem imagina que a gente é ainda, né? Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, e eu tenho um carinho, realmente, uma consideração, e posso chamá-lo de professor, porque aquelas pessoas que têm muito conhecimento e compartilham isso com humildade, com bondade, igual a gente vê nas suas palavras, a gente considera como um professor, né, que se dispõe a ensinar. Em 2013, o senhor teve com a gente
aqui nas Obras Francisco de Assis, no Encontro Fraterno em Aragaça, lançando, eu acho que a primeira edição, o primeiro livro, né? E naquele momento também foi uma grande palestra, muito legal. E na palestra à noite, acredito que foi no sábado, né, meu kids? Na Aragaça, no domingo, não lembro mais o dia. Eu fiquei ao fundo da plateia observando. E hora ou outra o senhor transitava dessa personalidade, Sebastião Camargo, para uma outra personalidade, um sacerdote egípcio. E eu achei aquilo interessante e tentava identificar no seu quadro que espírito era aquele que vinha e manifestava no seu quadro, na sua energia mediúnica. E não identificava esse espírito. E aí até que, com um tanto de esforço, foi percebido que era você mesmo. Né? Aí eu, na próxima oportunidade, vou perguntar para ele como é que ocorre essa transição de personalidade. É uma incorporação de si próprio? Ou seja, abriu-se o canal mediúnico, mental, e buscou lá atrás as vidas que o senhor já teve? E outra, e em cima dessa pergunta, uma outra. O senhor, como consciente, né, dessas reencarnações anteriores, o senhor já reencontrou outros do mesmo grupo, aqui na Terra encarnados? Então, atualmente, temos 4 de nós encarnados no planeta. Eu acabei outro dia, sem querer, dando com a língua nos dentes, mas agora já foi falado, não tem como voltar atrás. Estamos aqui, tem outro na Índia, porque já vivemos na Índia, na Indochina, no Tibete, no Egito, na Grécia, etc. E o que chamamos de fato de incorporação é quando eu recebo a mim mesmo, porque incorpora de fato, e vocês podem perceber que muda até a minha fisionomia. Teve pessoas, como aconteceu em Franca, da cintura para cima desapareceu na filmagem, só apareceu um foco de uma luz que ninguém conseguia identificar, e ficou bastante tempo. E não só estados da minha consciência, outros amigos e parceiros também usam o mesmo microfone e a gente faz uma parceria. É o que chamamos a manifestação de outros amigos espirituais. E quando a coisa aperta por aqui, a gente troca de lugar. Eu vou para a Índia, ou de lá vem para cá. Eu vou para os Estados Unidos, de lá vem para cá. Eu vou para outro lugar, porque o quarto eu não revelei. E ele vem para cá. Ou une-se os 4, como se lá eles estivessem dormindo ou naquela sonolência. De vez em quando não dá um sono em vocês, que parece o sono da morte. Alguém está pedindo socorro, a gente desloca e vai para lá. Isso é natural. Quando nós entendemos isso, não assustamos. Porque sozinho é impossível falar com vocês, como nós estamos falando de cedo até agora, sem perder diretamente o raciocínio, mas tendo cuidado para de vez em quando parar e para ver se vocês estão acompanhando o pensamento, que não adianta ficar só falando e falando. Então faz um relax, uma brincadeirinha, para ver onde eu estava, para puxar o fio da meada e a gente dar continuidade. Então todas as vezes que vocês tiverem dificuldade, como fez e faz Leon Denis, porque quando a coisa apertava para ele, ele saía também do corpo, ia em instâncias superiores, se abastecia e voltava, a ponto de escrever livros inteiros em 2 horas sentado embaixo de uma árvore, como se fizesse um download, como está registrado em sua obra. Então isso é muito simples quando a gente tem o estudo e a compreensão de que tudo que existe são seres vivos. E o bem de todos é o eterno princípio. Tudo que fizermos ou que intencionarmos fazer visando o bem de todos, normalmente a assistência é imediata de outros planos de consciência, e planos menores vêm de uma velocidade espantosa para auxiliar-nos na construção daquilo que os beneficiam também. Então, quanto maior o conhecimento,
mais clareza de raciocínio, mais expansão de nossa consciência. Quanto menos conhecimento, maiores dificuldades para interagir, canalizar, criar os portais, porque no nosso caso quem cria os portais somos nós, para viajar na nossa própria dimensão. E os portais inicialmente são os nossos chakras, já são portais naturais, mas podem ser abertos outros portais independente deles, para viajar para outras realidades, até fora do nosso campo ou do nosso espaço de domínio como ser consciencial que somos. Por isso que o estudo nos liberta da ignorância, o conhecimento assimilado, e a vivência dele nos liberta do sofrimento, porque nós sabemos o que está acontecendo e da maneira mais dócil e amorável possível a gente procura coordenar ou conduzir a situação em proveito de todos. Então, essa expansão que você diz, dessa conexão, né, com é uma energia que eu vivenciei, é um estado consciencial que eu vivenciei, que está em determinado momento, ou até outra galáxia, ou um outro país, e que naquele momento eu necessito desse auxílio, dessa conexão, e eu consigo, tipo uma persona, é uma personalidade minha que eu trabalhei, vamos supor, que eu tenho evoluído e que nesta eu trago um resgate de anulação dentro do conhecimento, né, adormecido, mas na hora de uma necessidade eu consigo alçar essa expansão energética divina do você. É isso aí, meus amigos. Exatamente isso, Dona Berenice. Vamos imaginar uma situação quando a coisa estava pegando no momento crucial da conclusão do segundo livro e também no momento de transição do primeiro para o segundo. Nós nos vimos num sistema solar fora da nossa galáxia, num planeta em particular onde está a nossa base como família universal, dessa consciência que está aqui falando com vocês. E uma jovem que faz parte desse conjunto, como você veio? Pela mente. Lembro isso como estou falando com você. E uma amiga de Belo Horizonte, que é uma xamã, e tem como mestre Euripides Barçanufo, e ele pediu a ela para dar para mim, para nós, o seu cristal, que era pessoal, com 40 anos de uso, que era um portal que a levava, e foi por esse cristal que construímos o portal. E ela sabia do que iríamos enfrentar, que poderíamos perder a vida física, porque foi bem cruciante, e deu certo, estamos aqui. Todos nós somos seres multidimensionais, segundo Joana de Ângeles. Então, de acordo com o propósito, eu posso acessar em qualquer momento, em qualquer lugar, esses estados dimensionais. Quanto mais nobre for a intenção, quanto mais extenso for os benefícios, mais profundo eu mergulho na minha essência e mais conexão eu faço com outras consciências. Não há limite para o bem. Só para que vocês possam imaginar, indo do geral, do específico para o geral, o corpo físico é tão ínfimo dentro do perispírito que ele representa uma gota em relação a um copo duplo de água. O perispírito em relação à mente é comparar
o copo d'água com todos os oceanos ou com toda a água do planeta. A mente, que é uma emanação da consciência em relação à consciência, você comparar toda a água do planeta com uma galáxia. Só para entender o tamanho disso. Podemos encerrar? Do contrário, vocês cansam demais, daqui a pouco não volta para a palestra. Né? Então respirem com suavidade. Agora concentre de novo na chuva, agora pode. E receba essa suavidade, porque os elementais já sabem que não é a chuva intensa que molha a água, é essa chuvinha que molha a terra de fato. Essa penetra e vai, muita chuva dependendo da região, elas escorrem e vai toda para os rios. E eu pude presenciar isso em Piracicaba. Alguém já foi em Piracicaba? Já ouviu falar da música O Rio de Piracicaba? O rio morreu. Ele só tem um filetezinho de água na época da seca e ainda todo poluído, aquelas montanhas de espumas de agentes químicos de indústrias. E eu fui lá com esse tantinho de água e depois fui uma época que estava chovendo e o rio estava transbordando. E onde estava esse volume de água? Eu fiquei minutos, quase hora, observando a quantidade de água, o leito, mais de 10 metros de fundura. E onde estava tudo isso? Então toda essa água escorreu, não ficou na terra. Vai para o rio e volta, às vezes para o mar, sem beneficiar a terra de fato. Então a chuva que mais molha e fica na terra de fato, essa chuva que fica a noite inteira, essa vai dar à terra o que ela necessita com mais eficiência. Então inspirem com suavidade, imaginando os agentes que coordenam os elementos, o ar, a água, a luz, a terra. E imagine também com Kaena, a luz de hoje, a luz do sol, será amanhã a estrutura do ar, que mais tarde será a estrutura da água, que mais tarde será a estrutura da terra, que depois vai transformar-se em vegetal, em animal, em pré-humano, em humano, em seres angélicos. O sol, esta estrela de sétima grandeza, centro consciencial de nosso sistema solar, recebe em seu seio os Cristos que governam todos os orbes, lá eles se reúnem, gerenciado por um Cristo que os coordenam todos, para decidir e gerir os destinos de todos os planetas e do sistema solar como um todo. E imagine dialogando com esses Cristos, falando com eles das suas necessidades, dos seus propósitos e projetos, da necessidade dessa energia ser canalizada pelo vosso centro esplênico, da energia criadora da vida, a energia Kundalini canalizada pelo centro básico, ambas viajando até o centro coronário, somando-se com outras forças cósmicas canalizadas por ele, e as três forças ou potências se somando e abastecendo o centro frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, retornando multiplicadas para o esplênico, o genésico, e ainda escoando de volta à natureza pelo Kundalini, porque tem um canal que sobe e outro que desce. E assim, sentindo a presença de todos os seres desta dimensão planeta e das demais dimensões do próprio planeta, porque no mínimo o planeta tem 7 dimensões, 7 humanidades convivendo simultaneamente, humanidades diferentes nas quais existimos
em outras expressões de nossas consciências. E não são apenas 7, são imensuráveis dimensões dentro de um mundo, e todos eles estão interligados. E imagine essas interações, essas conexões trazendo para o universo mental novas diretrizes para um pensamento harmônico, para um sentimento enobrecedor, para as palavras que confortam e que consolam, e atitudes que geram exemplos e estímulos para a transformação de outros seres. Imaginem, inspirem, sintam a presença de todos esses seres, do mais ínfimo ao mais elevado, componente da egrégora Francisco de Assis, ou de outros ainda além, e todos fazendo parte do tudo uno Deus. E lembrar de Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Ou de Paulo de Tarso, em Deus existimos como seres constituídos, individualizados. Vivemos as nossas experiências e nos movemos daqui para ali, desta para outra dimensão, deste para aquele planeta, deste país para aquele outro país, deste estado para aquele outro estado, dessa cidade para a cidade vizinha, ou da minha rua para outra rua, e assim por diante. E esse dinamismo perfeito que a lei de solidariedade movimenta, que a lei de fraternidade coordena, nos tornam mais e melhores a cada pensamento nobremente arquitetado, a cada sentimento harmoniosamente edificado, a cada palavra harmonicamente proferida, a cada atitude exemplo, convidando para sermos as criaturas mais pacíficas, mais serenas, mais saudáveis e mais felizes do planeta Terra. Abraços de luz e paz e gratidão infinita. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.